E se eu te dissesse que o grande irmão não é um grande ditador de um regime totalitário? Que o Brasil tá vendo. Ai, Brasil, obrigado. E se eu te dissesse que o grande irmão dos dias atuais pode ser até mesmo o CEO da sua empresa? Não! 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 E as teletelas não são câmeras penduradas em postes e por aí vigiando cada pedaço da sua vida, mas podem ser também a cultura da empresa que você trabalha e que você tem que engolir todo santo dia. Cuidado, cara, esse papo tá muito comunista. É o que você falou? Comunista! Essa palavra não pode ser dita aqui, cara. Meu nome é Mark S. Meu nome é Helly R. Meu nome é Irvin B. A série da Apple TV Plus, Ruptura, parece ficção Optei científica, por me submeter ao procedimento. Conhecido como Ruptura. mas as suas raízes estão muito mais profundas num livro de mais de 70 anos. Sim, estamos falando de 1984, caras, que previu o nosso presente de uma forma completamente assustadora. Hoje a gente vai entender como o Keir da Lumon Industries é o grande irmão que você aceitou e como a segunda-feira virou o nosso terror totalitário. Você irá assumir! Pare com essas ideias abstratas! Roda o VT. Ir até o final, se quiser vencer. Salvem punks, sejam bem-vindos ao canal Cultura Quase Útil. Eu sou o Carlos Hall e hoje, nesse vídeo, nós não teremos nenhum tipo de spoilers nem da série nem do livro. Não haverá também apologia ou qualquer detrimento a qualquer partido político, exceto pelos comentários já enviesados. Você vai entender o porquê desse aviso muito em breve. Ter minhas memórias entre minha vida profissional. Opa, e minha vida... Severance é uma série da Apple TV, como se a maioria aqui já não conhecesse, onde a premissa é que um trabalhador, e se você pudesse separar o seu eu do trabalho e o seu eu pessoal em duas personalidades distintas. Na empresa Lumon Industries há um procedimento onde é possível dividir a sua pessoa do trabalho com a pessoa que vive fora do trabalho, criando uma separação completa. O INI é aquele indivíduo que vai viver somente dentro do trabalho e não vai conhecer o mundo externo. E o out é aquele que volta para casa e nunca tem que se preocupar consequentemente em ir para o trabalho. Parece um sonho, não é mesmo? Parece fenomenal a princípio. Você trabalha, ganha seu salário, mas não precisa experimentar nada sobre colegas chatos do trabalho, não é mesmo? Eu não sei o que você quer dizer com isso, mas seria um sonho pra mim também eu ter que olhar pra sua cara. Que mentira, cara. Se vocês não olhassem pra minha cara, você só vive dentro desse dinossauro. E praticamente você vê tudo que eu faço aqui, porque você literalmente repousa do lado da minha cama. Ah, que nojo! A série segue Mark Scout, que a princípio é um trabalhador exemplar dentro da Lumon. Mas com a chegada da sua colega Helly, que não se adapta de jeito nenhum a essa nova empreitada da empresa, o INI de Mark começa a fazer certos questionamentos sobre a natureza sombria da Lumon. E essa é a premissa essencialmente sobre Ruptura. 1984 foi publicado primeiramente em 1949 pelo próprio Lord Pica das Galáxias, George Orwell. Orwell era um crítico contundente de quaisquer que fossem os regimes totalitários presentes no universo. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. E esse cara era tão punk, mas tão punk que normalmente ele tá associado tanto em discursos de esquerda quanto em discursos de direita. Normalmente quando atacam um ao outro. O que pouca gente sabe, porém, é que Orwell era afiliado ao Partido Socialista da época. Só que ele era um crítico contundente da União Soviética, regida por Stalin. Só que antes disso, o cara voluntariamente foi lutar na Guerra Civil Espanhola. Aquela
que viria a ser perdida pelas forças onde Orwell lutava e eventualmente seria regida pelo regime muito próximo ao fascismo aí de Francisco Franco, que eventualmente governou a Espanha por diversos anos depois disso. E a reunião desses fatos, e também junto com muita desinformação a respeito de Orwell, fez com que todos esses lados políticos vissem ele como uma figura praticamente idolátrica. Eu nem sei se essa palavra existe. Eu não tô aqui para te dizer o que você deve pensar politicamente, mas como escritor, George Orwell realmente merece sua atenção. Em 1984, assim como seu predecessor, A Fazenda Animal ou Revolução dos Bichos, depende aonde e como você leu esse livro e quando, é um romance altamente político. O enredo joga a gente em Oceânia, que é governado, um estado completamente totalitário, governado por aquele que se diz o Grande Irmão, ou Big Brother. Tá rindo, né? Vocês estão rindo, né? Você tá rindo, né? Você tá rindo, né? Espere! Você acha que é coincidência que o Não programa... fala o nome da emissora aqui, não fala. Não é coincidência e você já vai entender por quê. Meu Deus, os meus sentidos são muito aprimorados para fazer esse tipo de conexão. Cara, é isso aí. Gente, mas você tá brava? E o grande lema desse partido, o moto principal, é sempre o grande irmão zela por ti. O que é levado completamente à literalidade, porque as pessoas nesse universo são vigiadas o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e essa vigilância ela é realizada pelas teletelas, que são basicamente televisores que também captam a informação e o som. Inclusive, o Winston pode diminuir o volume dessas teletelas, mas ele nunca pode desligá-las por completo. E além disso, essas teletelas sempre estão vigiando, captando pequenas expressões faciais daqueles que podem vir a ser pela polícia do pensamento, que é a polícia política lá do lugar, e podem ser identificados como traidores do regime simplesmente por não carregarem a expressão correta diante da teletela. E além disso, essa teletela fica eternamente passando propaganda. Tipo, é a visão do inferno, né? E você aí reclamando no YouTube que tá vendo uma ou outra propaganda no meio da programação. Vale lembrar que nesse universo não existe individualidade de forma alguma e tampouco privacidade. Qualquer ato que não possa ser compartilhado com outrem é considerado um crime e um crime de pensamento, que isso é completamente passível, com nada mais nada menos que a morte pacas. A vida criminosa de Winston começa justamente quando ele compra um diário para ele anotar os pensamentos que ele tá tendo. E obviamente ele se encaixa ali num canto do escritório para poder começar a fazer essas anotações. E é aí que o desenrolar da história se passa. Então você já nota aí as similaridades. Em 1984, o controle é pela força, pela vigilância absurda, pela imposição de uma realidade imposta para você. Eu estou ciente de que assim que o procedimento estiver completo, Eu não poderei acessar minhas memórias pessoais. Já em Ruptura, o controle é mais sutil, é mais elegante. Estão em câmeras pequenas instaladas pelo escritório, estão em portas trancadas, estão em pequenas partes que você mesmo pode sentir no seu próprio ambiente de trabalho. E por isso mesmo é muito mais filha da p. E lembrando, inclusive, do nosso vídeo sobre o Admirável Mundo Novo, que nada mais é do que o irmão mais velho de 1984. Sério, são obras muito similares e muito diferentes ao mesmo tempo. Aproveita aí e dá uma olhada no nosso vídeo pra você saber do que eu tô falando. Lá em cima, o que foi que vocês viram? A prisão perfeita é aquela que aceitamos e escolhemos estar. E os outs, que são aqueles externos dos zines, e eles não só concordam em apagar uma parte da vida, como optam por isso o tempo todo em troca de um salário. Te parece familiar. E o design minimalista de Ruptura é justamente para passar essa sensação de controle constante e de oprimir os zines para que nem mesmo a faísca de revolta seja possível nas mentes deles. Não haverá um final feliz para você.
Em 1984, existe um conceito inventado pelo Orwell chamado novilíngua, ou newspeak em inglês. É uma linguagem voltada para limitar a forma de pensar das pessoas. Como, por exemplo, se não existe uma palavra para revolta ou rebelião, o próprio pensamento passa a ser inviável, impensável. E o dupli pensar, ou o double think, é uma forma contraditória de pensar, é a capacidade de acreditar em duas ideias opostas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, isso vai doer, vai doer, saber que o partido mente e ainda assim escolher acreditar na mentira. E o dupli pensar em Ruptura está sempre presente. O Alt do Mark, por exemplo, precisa sempre acreditar que o Winnie dele está sempre bem. Porque senão ele teria que lidar com o fato que ele construiu um escravo de si mesmo que vive no mais puro inferno, que é o trabalho, durante toda a existência dele. E o próprio Winnie também vive na mais completa ignorância, mesmo que seja cercado por trabalho, porque a política da empresa o cerca para fazer tentar com que ele acredite que ela tá cuidando dos interesses dele. Só que, assim como 1984, na Lumon, os únicos, e também na vida real, os únicos que realmente ganham são os próprios dirigentes do partido e da empresa. Eu disse que esse papo era comunista! Quieto. Nem reterei as memórias do trabalho. Quando retornar para casa no final do dia. Em Ruptura, a Lumon não tem um novilíngua oficial, mas tem o jargão da empresa, que fala muito sem dizer muito. Eles não ganham bônus, eles vão para festas do Waffle, sei lá, ter o momento de 10 minutos de dança. São pequenas comodidades, pequenas coisas que chegam a ser extremamente tristes, mas diante da vida de um Winnie, isso realmente cria um impacto muito forte. E você pode notar que os valores do fundador da empresa, o Keir Egan, são citados de forma praticamente religiosa, da mesmíssima forma como os do Grande Irmão. Karl Marx... O quê? Eu já falei, vou apagar tudo desses nomes, fica aí falando de política! Não, é importante, editor, não apaga. Karl Marx chamou uma vez de alienação quando um trabalhador se desconecta daquilo que ele mesmo produz. E quando ele passa a fazer um trabalho só com o simples sentido de pagar boletos. Não era bem boleto que tinha na época, mas você entendeu. E Ruptura justamente pega esse conceito e eleva a um nível absurdo. O pessoal do refinamento de macrodata, que é o do Mark, não faz nem ideia do que estão fazendo. Os caras estão lá agrupando números justamente por sensações esquisitas que eles têm. E eles são completamente desalinhados com aquilo que eles estão fazendo e até mesmo nem conhecem as outras repartições e os outros colegas de empresa. E já em 1984, o Winston Smith, ele trabalha no Ministério da Verdade, que justamente tem o oposto dessa mesma intenção, onde o trabalho dele é justamente reescrever a história de uma forma conivente com a do partido. Porque o conceito aqui, em 1984, é muito assustador. É justamente que se você não tem história, você não tem noção daquilo que aconteceu no mundo e logo você pode tecer uma nova realidade a partir disso. Uma vez que sempre foi como o partido diz, é difícil você traçar um comparativo para aquilo que poderá ser o mundo, se uma vez que sempre foi daquele jeito e sempre será daquela forma. Se eu sempre comi um chocolate ao dia, fica muito mais fácil você introduzir a ideia de que um chocolate ao dia é saudável ou é o recomendável. É um exemplo bem tosco, mas enfim, acho que deu para entender. E já em Ruptura, essa alienação é ainda mais profunda, se é que é possível, porque uma vez que você rouba toda a pessoalidade, você tira o próprio eu da questão. A alienação é tão intensa que os seus hábitos, os seus gostos, a sua própria personalidade é voltada só para aquilo que você deve ser sob uma política de empresa.
O Winnie, por sua vez, é a personificação perfeita daquilo que é voltado somente para a produção. É um trabalhador que não optou por estar lá, não sabe o que faz e por que faz, não tem passado, não tem futuro, é praticamente uma ferramenta viva. E a série é muito legal, cara, porque ela joga um questionamento muito intenso na sua cara. Se você está escolhendo pela sua outra parte, sem que a sua outra parte saiba das suas escolhas e tampouco te conheça. Quem é a verdadeira parte, uma vez que ela é dividida em duas? O Walt, que assinou o contrato, ou o Winnie, que cumpre a sentença? Isso daí é um soco no estômago na cultura da produtividade tóxica, cara. É uma série que ela se leva em um tom razoavelmente leve, mas quando você para realmente para pensar nessas questões, você percebe que ela é muito mais densa do que ela realmente parece ser. Tanto em 1984 quanto em Ruptura, a história passa a ser desenrolada por um trabalhador que começa a questionar o sistema, como se fosse um despertar para esse trabalhador. Essas obras, elas fazem essencialmente a mesma pergunta: o que sobra de você quando um sistema controla a sua realidade, as suas memórias e até mesmo a sua mente? Em 1984, isso é mostrado como o Estado faz isso através da força e da propaganda. É essencialmente uma crítica ao poder político. Já a Ruptura atualiza esse medo para os dias atuais, através de uma linguagem de RH que é muito mais sutil, aqueles jargões empresariais, o lema, a visão da sua empresa, o que deve ser seguido, não como uma bota propriamente pisando no rosto humano, mas esse lance das festas de UFO e a grande e final promessa de você nunca mais levar trabalho para casa. E as duas obras deixam uma coisa muito clara: sem memória, nós viramos simplesmente uma marionete, ou de um partido, ou de uma corporação. A autonomia simplesmente cessa, ela deixa de existir. E isso pode ser qualificado em qualquer âmbito de autorreflexão. Se você não tem passado, não existem ideias. E a pergunta que a gente faz em Ruptura é justamente aquela escancarada de Orwell. O quanto nós já deixamos nossa essência para trás em troca de um salário, ou simplesmente por conveniência. E aí eu te pergunto, será que na hora que a gente segue esses padrões tão esperados de uma empresa, onde a gente se sacrifica e deixa nossos melhores momentos dentro de uma empresa, será que a gente já não deixou a nossa própria essência para trás em troca de salários, de promoções? Será que a gente já não abraçou o nosso próprio Winnie? Será que a gente já não vive uma versão light do próprio pesadelo da Lumon? Esse pesadelo que nós mesmos, impregnados dessa mesma visão, ajudamos a construir as nossas próprias barreiras? E se 1984 nos ensinou a temer o Estado e ficar sempre atento com essas decisões absurdas, Ruptura tenta nos ensinar a temer a própria empresa que suga nossas almas. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. Mas e você? O que você acha? Você acha que tem sentido isso? Eu espero que você entenda que esse vídeo não é um vídeo de revolta. Mas é claro que é uma revolta da sociedade comunista. Nós temos que baixar tudo. Não, é justamente isso. Esse vídeo não tem esse aspecto, mas falar dessas obras é completamente inevitável entrar em um âmbito político. Então, independente do seu partido, não leve esse vídeo, por mais que pareça, ele não é enviesado politicamente,
mas ele serve para que você mesmo faça seus questionamentos internos e decida o que é melhor para você. Porque a última coisa, cara, que você precisa é de mais um youtuber dizendo como você deve pensar. Mas eu acho que lá fora não tem tantos te incitando a pensar por si só e ainda assim respeitando suas decisões. Olha só que legal. Dito isso, me deixem em paz e saiam da minha casa. Porra, eu já falei pra vocês expulsar os caras! Ao invés disso, eu vou colocar uns erros de gravação aqui pra ver se os caras ficam até o final. Assim você passa vergonha e eu ganho na audiência. Olha só que barato. Deixa eu dar um bolinho aqui disso aqui. Corrupado, caralho. Parece ficção científica. Deixa eu fazer isso. Ruptura. Hoje nós vamos verificar como o Kier da Lumos... Tô vendo uma coisa que eu acho que eu escrevi errado. Peraí. Tem gente aqui de novo. Ai, cara.